Escala espírita. Pergunta 100. Observações preliminares. É uma observação longa. A classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento deles, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições de que ainda terão de despojar-se. Esta classificação, aliás, nada tem de absoluta. Apenas no seu conjunto, cada categoria apresenta caráter definitivo. De um grau a outro, a transição é insensível e nos limites extremos, os matizes se apagam como nos reinos da natureza, como nas cores do arco-íris, ou também como nos diferentes períodos da vida do homem. Podem, pois, formar-se maior ou menor número de classes, conforme o ponto de vista de onde se considere a questão. Dá-se aqui o que se dá com todos os sistemas de classificação científica, que podem ser mais ou menos completos, mais ou menos racionais, mais ou menos cômodos para a inteligência. Sejam, porém, quais forem, em nada alteram as bases da ciência. Assim, é natural que, inquiridos sobre esse ponto, hajam os espíritos divergido quanto ao número das categorias, sem que isso tenha valor algum. Entretanto, não faltou quem se agarrasse a esta contradição aparente, sem refletir que os espíritos nenhuma importância ligam ao que é puramente convencional. Para eles, o pensamento é tudo. Deixam-nos a nós a forma, a escolha dos termos, as classificações. Numa palavra, os sistemas. Façamos ainda uma consideração que se não deve jamais perder de vista, a de que entre os espíritos, do mesmo modo que entre os homens, há os muito ignorantes, de maneira que nunca serão demais as cautelas que os tomem contra tendências. A crer que, por serem espíritos, todos devam saber tudo. Qualquer classificação exige método, análise e conhecimento aprofundado do assunto. Ora, no mundo dos espíritos, os que possuem limitados conhecimentos são, como nesse mundo, os ignorantes, os inaptos, e a aprender uma síntese, a formular um sistema. Só muito imperfeitamente percebem ou compreendem uma classificação qualquer. Consideram da primeira categoria todos os espíritos que lhes são superiores, por não poderem apreciar as gradações de saber, de capacidade e de moralidade que os distingue, como sucede entre nós a um homem rude com relação aos civilizados. Mesmo os que sejam capazes de tal apreciação podem mostrar-se divergentes quanto às particularidades, conformemente os pontos de vista em que se achem, sobretudo se trata de uma divisão que nenhum cunho absoluto apresenta. Leneur, Jussieu e Tournefort tiveram cada um o seu método, sem que a botânica houvesse, em consequência, experimentado modificação alguma. É que nenhum deles inventou as plantas nem seus caracteres. Apenas observaram as analogias, segundo as quais formaram os grupos ou classes. Foi assim que também nós procedemos. Não inventamos os espíritos, nem seus caracteres. Vimos e observamos. Julgamo-los pelas suas palavras e atos. Depois os classificamos pelas semelhanças, baseando-nos em dados que eles próprios nos forneceram. Os espíritos, em geral, admitem 3 categorias principais, ou 3 grandes divisões. Na última, a que fica na parte inferior da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão para o mal. Os da segunda se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. São os bons espíritos. A primeira, finalmente, compreende os espíritos puros, os que atingiram o grau supremo da perfeição. Esta divisão nos pareceu perfeitamente racional e com caracteres bem positivados. Só nos restava pôr em relevo, mediante subdivisões em número suficiente, os principais matizes do conjunto. Foi o que fizemos com o concurso dos espíritos, cujas benévolas instruções jamais nos faltaram. Com o auxílio desse quadro, fácil será determinar-se a ordem, assim como o grau de superioridade ou de inferioridade dos que possam entrar em relações conosco, e, por conseguinte, o grau de confiança ou de estima que mereçam. É, de certo modo, a chave da ciência espírita
porquanto só ele pode explicar as anomalias que as comunicações apresentam, esclarecendo-nos acerca das desigualdades intelectuais e morais dos espíritos. Faremos, todavia, notar que estes não ficam pertencendo exclusivamente a tal ou tal classe, sendo sempre gradual o progresso deles e muitas vezes mais acentuado num sentido do que em outro. Pode acontecer que muitos reúnam em de certo modo, a chave da ciência espírita, porquanto só ele pode explicar as anomalias que as comunicações apresentam, esclarecendo-nos acerca das desigualdades intelectuais e morais dos espíritos. Faremos, todavia, notar que estes não ficam pertencendo exclusivamente a tal ou tal classe, sendo sempre gradual o progresso deles e muitas vezes mais acentuado no sentido do que, em outro, pode acontecer que muitos reúnam em si os caracteres de várias categorias, o que seus atos e linguagens tornam possível apreciar-se. Terceira ordem, espíritos imperfeitos. Pergunta 101. Caracteres gerais. Predominância da matéria sobre o espírito. Propensão para o mal. Ignorância, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Nem todos são essencialmente maus. Em alguns, há mais leviandade, irreflexão e malícia do que verdadeira maldade. Uns não fazem o bem nem o mal, mas pelo simples fato de não fazerem o bem, já denotam a sua inferioridade. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e rejubilam quando uma ocasião se lhes depara de praticá-lo. A inteligência pode achar-se neles aliada à maldade ou à malícia. Seja, porém, qual for o grau que tenham alcançado de desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e mais ou menos abjetos seus sentimentos. Restritos conhecimentos têm das coisas do mundo espírita, e o pouco que sabem se confundem com as ideias e preconceitos da vida corporal. Não nos podem dar mais do que noções errôneas e incompletas. Entretanto, nas suas comunicações, mesmo imperfeitas, o observador atento encontra a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos espíritos inferiores. Na linguagem de que usam, se lhe revela o caráter. Todo espírito que em suas comunicações trai um mau pensamento pode ser classificado na terceira ordem. Conseguintemente, todo mau pensamento que nos é sugerido vem de um espírito desta ordem. Eles veem a felicidade dos bons, e esse espetáculo lhes constitui incessante tormento, porque os faz experimentar todas as angústias que a inveja e o ciúme podem causar. Conserva a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corpórea, e essa impressão é muitas vezes mais penosa do que a realidade. Sofrem verdadeiramente pelos males de que padecem em vida e pelos que ocasionam aos outros. E como sofrem por longo tempo, julgam que sofrerão para sempre. Deus, para puni-los, quer que assim julguem. Podem compor 5 classes principais. 102. 10ª classe. Espíritos impuros. São inclinados ao mal, de que fazem o objeto de suas preocupações. Como espírito, dão conselhos pérfidos, sopram a discórdia e a desconfiança e se mascaram de todas as maneiras para melhor enganar. Ligam-se aos homens de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões, a fim de induzi-los à perdição, satisfeitos com o conseguirem, retardar-lhes o adiantamento, fazendo-os sucumbir nas provas por que passam. As manifestações dão-se a conhecer pela linguagem. A trivialidade, a grosseria das expressões, nos espíritos como nos homens, é sempre indício de inferioridade moral, senão também intelectual. Suas comunicações exprimem a baixeza de seus pendores, e se tentam iludir falando com sensatez, não conseguem sustentar por muito tempo
o papel e acaba sempre por se traírem. Alguns povos os arvoraram em divindades maléficas, outros os designaram pelo nome de demônios, maugênios, espíritos do mal. Quando encarnados, os seres vivos que eles constituem se mostram propensos a todos os vícios geradores das paixões vis e degradantes: a sensualidade, a crueldade, a felonia, a hipocrisia, a cupidez, a avareza sórdida. Fazem o mal por prazer, muitas vezes sem motivo e por ódio ao bem. Quase sempre escolhem suas vítimas entre as pessoas honestas. São flagelos para a humanidade, pouco importando a categoria social a que pertençam, e o verniz da civilização não os forra ao opróbrio e à ignomínia. 103. Nona classe, espíritos levianos. São ignorantes, maliciosos, irrefletidos e zombeteiros. Metem-se em tudo. A tudo respondem, sem se incomodarem com a verdade. Gostam de causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias, de intrigar, de induzir maldoosamente em erro, por meio de mistificações e de espertezas. A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente tratados de duendes, trasgos, gnomos, diabretes. Acham-se sob a dependência dos espíritos superiores e muitas vezes os empregam como fazemos com os nossos servidores. Em suas comunicações com os homens, a linguagem de que se servem é a miúde espirituosa e faceta, mas quase sempre sem profundeza de ideias. Aproveitam-se das esquisitices e dos ridículos humanos e os apreciam mordazes e satíricos. Se tomam nomes supostos, é mais por malícia do que por maldade. 104. Oitava classe. Espíritos pseudo-sábios. Dispõem de conhecimento bastante amplo, porém creem saber mais do que realmente sabem. Tendo realizado alguns progressos sob diversos pontos de vista, a linguagem deles aparenta um cunho de seriedade, de natureza a iludir com respeito às suas capacidades e luzes, mas em geral isso não passa de reflexo dos preconceitos e ideias sistemáticas que nutriam na vida terrena. É uma mistura de algumas verdades com os erros mais polpudos, através dos quais penetram a presunção, o orgulho, o ciúme e a obstinação de que ainda não puderam despir-se. 105. Sétima classe. Espíritos neutros. Nem bastante bons para fazerem o bem, nem bastante maus para fazerem o mal. Pendem tanto para um como para o outro lado, e não ultrapassam a condição comum da humanidade, quer no que diz respeito à moral, quer no que diz respeito à inteligência. Apegam-se às coisas deste mundo, cujas grosserias e alegrias sentem saudade. 106. Sexta classe. Espíritos batedores e perturbadores. Esses espíritos, propriamente falando, não formam uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais. Podem caber em todas as classes da terceira ordem. Manifestam geralmente sua presença por efeitos sensíveis e físicos, como pancadas, movimentos e deslocamentos anormal do corpo sólido, agitação do ar, etc. Afiguram-se mais do que outros presos à matéria. Parecem ser os agentes principais das vicissitudes dos elementos do globo, quer atuem sobre o ar, água ou fogo, ou corpos duros, quer nas entranhas da terra. Reconhece-se que esses fenômenos não derivam de uma causa fortuita ou física, quando denotam caráter intencional e inteligente. Todos os espíritos podem produzir tais fenômenos, mas os de ordem elevada os deixam de ordinário como atribuições dos subalternos, mais aptos para as coisas materiais do que para as coisas da inteligência. Quando julgam úteis as manifestações desse gênero, lançam mão destes últimos como seus auxiliares.